Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Maurício Clodilar para proceder às leituras das atas das últimas sessões. Ata da 121ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de dezembro de 2017. Presidência: deputado Silvio Drevik, Kennedy Nunes, Ana Paula Lima. Secretarias: deputados Kennedy Nunes, Dircea Deixaid, Ana Paula Lima, Maurício Scudlar. Às 14 horas do dia 19 de dezembro do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrição. Expediente: o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, Altair Silva, Kennedy Nunes, César Valduga, João Amin e Roberto Salum. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 328/2017 e a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário ao projeto de lei 55/2016 e a Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia apresentou parecer contrário ao ofício 717/2016. Foram aprovados em turno único os projetos de lei 285, 351, 401, 429, 445, 448, 449, 455, 457, 460, 477, 479, 480, 482, 525, 527 e 428/2017, este último com emenda modificativa. Foi aprovado em primeiro turno pelo voto nominal o projeto de lei complementar 036/2017, com emendas modificativa e supressiva, totalizando 30 votos sim, em um voto não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Maurício Cudlar, Altair Silva, Fernando Coruja, César Valduga, Neudi Sareta, Milton Oblos, Padre Pedro Baldiceira, Dirceu Dresch, Roberto Salum, Darcy de Matos, Valdir Cobalcini, Marcos Vieira, Antônio Aguiar, Manuel Mota e a senhora deputada Luciane Carminati, foi aprovada em primeiro turno pelo voto nominal a proposta de emenda à Constituição número 003/2011, totalizando 33 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Mantendo em primeiro turno, foi aprovado por maioria, com abstenção, o senhor deputado João Amin e Fernando Coruja, o projeto de lei número 159/2016, com emenda substitutiva global. Depois de ser discutido pelos senhores deputados João Amin, Fernando Coruja, Kennedy Nunes, Valdir Cobalcini, Roberto Salum, Dirceu Dresch e Nilson Berlando, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei 382/2016. Prosseguindo, em primeiro turno foram aprovados os projetos de lei
470/2015 e 031/2017, ambos com emendas substitutivas globais, como o de número 291/2016, com emendas modificativa e aditiva, e os de números 174 e 276, respectivamente. Ex ofício foi aprovado em primeiro turno pelo voto nominal o projeto de lei complementar 031/2017, totalizando 33 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Ainda ex ofício, após ser discutido pelos senhores deputados Maurício Scudlar, Roberto Salum, Darcy de Matos, Milton Obos, Mauro de Nadal, Marcos Vieira, Fernando Coruja e Gelson Merizio, foi aprovado em primeiro turno pelo voto nominal o projeto de lei complementar número 047/2007, totalizando 30 votos sim, um voto não e nenhuma abstenção, tendo sido rejeitado sua emenda destacada. Continuando em ex ofício, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 014/2017. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 18h29. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 21ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de dezembro de 2017. Presidência, deputado Silvio Dreve. Secretarias, deputados Kênido Nunes, Dircia Deixaide, Ana Paula Lima, Maurício Scudlar. Às 18h29 do dia 19 do mês de dezembro do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi submetido à votação e aprovado em segundo turno pelo voto nominal a proposta de emenda à Constituição número 003/2011, totalizando 27 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Prosseguindo, em segundo turno foram aprovados pelo voto nominal os seguintes projetos de lei complementar. 031/2017, totalizando 32 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. 036/2017, com as emendas modificativa e supressiva, totalizando 31 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. E o de número 047/2017, totalizando 32 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Finalizando as votações, em segundo turno foram aprovados os seguintes projetos de lei: 470/2015, 159/2016, 031/2017, todos com emendas substitutivas globais. O de número 291/2016, com emenda modificativa e aditiva, bem como os de números 382/2016, 014, 0174 e 276/2017, respectivamente. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Eram as atas, senhor presidente. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Hoje não temos breves comunicações, diante do acordo que fizemos ontem para iniciar a ordem do dia a partir deste horário. Solicito que os deputados registrem as suas presenças, quem ainda não o fez,
para termos quórum para iniciarmos a deliberação. O trabalho não chegaram ainda. Não chegaram ainda? Trabalho? Acabou que chegou. Eu tenho que esperar para falar daqui na proposta. Na hora que o presidente chamar, tu... Ah, tá. Roberto, eu quero pedir 5 minutos. Havendo um quórum, vamos iniciar a deliberação. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 314/2017 do deputado Patrício Destro. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto apresentou parecer contrário ao ofício 245.5/2016 de entidade social e ofício 292.1/2016 de entidade social. Votação da redação final, projeto de lei complementar 0031.3/2017 da Defensoria Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei complementar 0036.8/2017, de autoria da mesa, que consolida as leis que dispõem sobre a estrutura orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não haver quem discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei complementar 0047.0/2017, de autoria do Governo do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final. A proposta de emenda à Constituição 0003.1/2011, de autoria do deputado Padre Pedro Baldassare e outros, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 14.7/2017, de autoria do deputado Patrício Destro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Senhor presidente. Pela ordem, deputado. Como sugestão, se Vossa Excelência assim entender, há uma série de projetos de redação final, poderiam ser talvez nominados e votados em conjuntos, já que são esses que já foram votadas ontem, não sei se talvez até para facilitar. Havendo concordância, o deputado Aguiar diz que concorda. Então, havendo concordância, vamos sim, a partir do próximo, deliberar em bloco. Votação da redação final, projeto de lei 31.8/2017, deputado César Valduga. Votação da redação final, projeto de lei 159.1/2016, de autoria do deputado Jean Kuhlmann. Votação da redação final, PL 174.0/2017, deputado Patrício Destro. Votação da redação final, projeto de lei 276.5/2017, de autoria do deputado Padre Pedro Baldassare. Votação da redação final, projeto de lei 285.6/2017, de autoria do deputado Gelson Merizio. Votação da redação final, PL 291.4/2016, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Votação da redação final, projeto de lei 351.0/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final, projeto de lei 382.6/2016, de autoria do deputado João Amin. Votação da redação final ao projeto de lei 401.3/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao PL 428.3/2017,
de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 429.4/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 445.4/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao PL 448.7/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 449.8/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 455.6/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 457.8/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 460, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 470.5/2015, de autoria do deputado César Valduga. Votação da redação final ao projeto de lei 477.1/2017, de autoria do Governo do Estado. E votação da redação final ao projeto de lei 479.3/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 480.7/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 482.9/2017, de autoria do Governo do Estado. E votação da redação final ao projeto de lei 525.3/2017, de autoria do Governo do Estado. Votação da redação final ao projeto de lei 527.5/2017, de autoria do deputado Serafim Venzão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Queria só fazer um registro da presença do professor Rodolfo Pinto da Luz, que é o presidente da nossa Fundação Catarinense Cultural. E também só explicando, eu sempre tenho essa preocupação, né, senhor presidente, explicando para as pessoas que estão nos acompanhando e também, principalmente as que estão ao vivo aqui, que essas votações em redação final não há discussão e elas é feita protocolarmente por conta que, tanto no primeiro, segundo turno, já houve as manifestações dos deputados na sessão anterior, já houve a discussão nas comissões. A minha sempre preocupação é que parece que quem vê de fora, Vossa Excelência só lendo os números dos projetos, parece que não está bem explicado, mas só para colocar as informações, redação final e toda a discussão já foi feita e nem cabe, inclusive, a discussão na redação final. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Feito o registro, vou colocar em bloco agora sim a votação dos projetos de leis citados pela redação final. Em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovados. Discussão e votação em turno único, o PL 256.1/2017, de autoria do Governo do Estado, que altera as leis 3.938 de 1966, 5.983 de 1981, a Lei 7.543 de 1988 e 10.297 de 1996, a 12.646 de 2003 e a 13.136 de 2004, a Lei 13.992 de 2007 e a Lei 15.856 de 2012, e estabelece outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Deputado Fernando Coruja.
conjunto, o projeto com destaque. Não, eu vou colocar a discussão em conjunto. Então, se Vossa Excelência quer discutir o destaque, Vossa Excelência tem a palavra. Depois a votação será em separado, mas a discussão, o debate será tanto do requerimento quanto do projeto original na mesma oportunidade. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor Presidente, senhores parlamentares, este é um projeto relativo ao ICMS, um projeto complexo que disciplina questões relativas ao lançamento da dívida ativa, a possibilidade de que a dívida ativa seja negociada com bancos. É uma série de assuntos. Eu tenho aqui, e vou ler essas duas emendas que estão destacadas, porque elas são do deputado Aldo. O deputado Aldo, que é o vice-presidente dessa casa, apresentou essas duas emendas e me pediu que as destacasse. Como eu não sou um especialista no assunto, eu vou ler aqui as duas emendas e a justificativa. Uma das emendas altera o artigo 9A e diz respeito ao chamado e-commerce. Argumenta o deputado Aldo que o sistema de e-commerce tem sofrido seguidas alterações nos seus arranjos logísticos e de distribuição em razão das alterações na forma de tributação decorrente da emenda constitucional 87, 16 de abril de 2015. E que várias empresas aqui sediadas estão sofrendo assédio do Centro-Oeste e do Nordeste para migrar para aquelas unidades federadas. E que esse arranjo logístico não tem sido benéfico aqui. E o que ele propõe é um diferimento parcial do imposto para a etapa seguinte da circulação entre as empresas interligadas por sociedade sócio sistema logístico interligados, permitindo assim que os arranjos produtivos e logísticos de produtos diversos de vestuário, calçados e utilidades domésticas consigam ser competitivos. A segunda emenda, ela inclui o artigo 20, que tem a ver com os chamados materiais recicláveis. Há uma discussão do que é material reciclável, e ele está dizendo que inclui como material reciclável os produtos coletados ou adquiridos de terceiros, que a fim de facilitar o armazenamento e transporte tenham passado por algum processo intermediário de reciclagem em sua origem, desde que na empresa destinatária, antes de transformar em matéria-prima acabada, sofra pelo menos algum processo necessário de reciclagem que altere suas propriedades físicas ou físico-químicas ou biológicas, para que se torne efetiva a matéria-prima reciclada, sem o qual não serviria para aquele produto industrial final a ser fabricado. Então, ele justifica que há uma insegurança jurídica, várias demandas para disciplinar o que é material reciclado. E ele pretende, com esse dispositivo, esclarecer a interpretação no caso específico do artigo 106, primeiro do Código Tributário Nacional, que disciplina que é possível dispositivos interpretativos, ele quer um dispositivo interpretativo. Então, são os dois destaques que eu apresento, as emendas solicitadas pelo deputado Aldo e que estão tramitando anexo a esse programa. A palavra ao deputado Milton Obos, depois o deputado João Amin. Senhor presidente, colegas deputados, esse projeto 256, ele tinha essas emendas do deputado Aldo Schneider, tinha uma emenda minha, da deputada Luciane e do deputado Darcy, uma emenda do deputado Jean Kuhlmann, e no acordo que nós fizemos com o governo e com os líderes, foi que esse projeto fosse votado e fosse relatado sem essas emendas, para que ele não tivesse problema de tramitação no Estado. E todos nós concordamos em retirar as emendas e apresentar em outro projeto específico. Então, para cumprir esse acordo, senhor presidente, eu peço que ou a gente derrube esse destaque na votação, ou ele não seja incluído na votação do 256, como ele foi relatado. Com a palavra, o deputado João Amin.
Presidente, eu abdico de fazer uso da palavra nesse momento. Obrigado. Deputado Fernando Coruja, me parece que é a réplica. Tem um outro destaque, que é esse que o deputado João, que nós subscrevemos, que aí eu solicito que esse seja votado também separado. Eu vou fazer a defesa da supressão do artigo 37, que é um terceiro destaque. Tá. Terceiro destaque. Vai discutir isso agora? Senhor presidente, senhores parlamentares, esse é um DVS, destaque de votação em separado supressivo. E a ideia desse destaque é suprimir o artigo 37 do PL 256.1. Houve um acordo para não se apresentar emendas. Houve uma emenda do deputado João Amin e ela foi derrubada. Aqui não é uma emenda. Aqui é para retirar um dispositivo que está no projeto. E que dispositivo é esse? Há uma, segundo informação, uma empresa de Joinville que incendiou lá na primeira década desse milênio. E a partir desse incêndio, que ao que parece, pelas informações, que são informações vagas, queimou lá os computadores, a empresa perdeu a possibilidade de dar as informações necessárias ao fisco. E a empresa teria alguns benefícios que não pôde comprovar. Então, esse projeto pretende dar uma remissão, que é, segundo informações, porque aqui nós trabalhamos com informações que você não tem condição de avaliar, mas diz que é alguma coisa em torno de 25, 26 milhões de reais. Me permite, doutor Coruja? Me permite falar? Uma parte, rapidinho? R$ 27.393.208,23. Então, o Estado quer dar uma remissão para a empresa sob a alegação que ela teve um prejuízo com o incêndio. Eu não tenho condições, evidentemente, de avaliar se o Estado deve ou não dar uma remissão em caso específico. Mas nós temos uma situação extremamente perigosa, porque é evidente que, de vez em quando, queima uma empresa. E não é só a empresa, de vez em quando queima uma casa. E as pessoas, quando têm uma casa queimada, ou uma empresa queimada, não recebem benefícios do governo. Então, um projeto desta ordem, que modifica o ICMS, e no meio do projeto tem um dispositivo que dá essa remissão, é claro que a quem lê o projeto fica, pelo menos, com o pé atrás. Uma remissão dessa ordem, se ela for necessária, ela tem que vir num projeto específico, que tramite aqui, que nós possamos observar. Porque senão eu poderia fazer aqui um discurso fácil e dizer assim, mas você vai dar para essa empresa, por que não dá para os pobres quando queimam a casa? Não é? Por que não dá lá para qualquer pessoa a remissão do IPTU, do IPVA quando queima? Por que não dá quando queima um bar lá no interior, uma remissão de tributo? Por que essa empresa especificamente? Uma empresa vem no meio do projeto uma remissão de 27 milhões e alguns quebrados. Por isso que eu apresentei o destaque, aí não é de emenda, é para suprimir esse dispositivo. E se o governo entender que precisa dar a remissão para essa empresa, que mande um projeto específico para que possamos aqui debater com mais luz, com mais clareza. Senhor presidente, eu, embora
carrega aí o epíteto de coruja, e alguns dizem que se enxerga mais no escuro. Nesse caso específico, nem a minha visão noturna me permite enxergar com clareza aqui o que o governo tem, dando remissão para uma única empresa de 27 milhões e alguns quebrados ali, como diz o deputado João Amin. Portanto, eu peço para que se suprima esse dispositivo desse projeto. Isso é um requerimento. Com a palavra o deputado João Amin, depois o deputado Arcidio Matos. Não, presidente, eu gostaria de falar sobre a matéria, já que na Comissão de Constituição e Justiça nós tínhamos aprovado uma emenda que retirava o artigo 37 desse projeto, que realmente não é emenda minha. É muito complicado para deputados, e eu falei isso já no momento da discussão na CCJ, é muito complicado para nós darmos um perdão de quase 30 milhões de reais sob a justificativa de que a empresa pegou fogo. Fizeram uma multa irregular lá. Porque a gente abre o precedente, né? Toda empresa que pegar fogo vai receber um valor. E isso estava originalmente na mensagem do governo do Estado. O governo do Estado não está podendo sobrar assim, deixar de receber 27 milhões, e infelizmente a gente vem aprovando, e eu falo aqui até como meia-culpa, projetos até às vezes muito... esses benefícios fiscais estão muito escondidos. Isso merece ser esclarecido cada vez mais, transparente cada vez mais, para a população acompanhar. O Estado de Santa Catarina tem uma modalidade pró-emprego que beneficia diversas empresas de diversos setores. Mas não tem lá um artigo que diz, vamos beneficiar todas as empresas que pegarem fogo. E no caso aqui dessa empresa de Joinville, é um valor muito alto, que chamou muita atenção na discussão, e infelizmente na Comissão de Finanças foi derrubada essa emenda que suprimia o artigo 37. Por isso eu voto a favor do requerimento do deputado Coruja, espero que seja aprovado, e se não for aprovado, obviamente que vou votar contra o projeto. Senhor presidente. A palavra ao deputado Arcidio Matos, líder do governo. Para discutir, né, senhor presidente? É para discutir, né? Obrigado. Senhor presidente, às vezes eu recomendo aos deputados, não deveria recomendar, porque todos têm as suas assessorias competentes e têm as suas preocupações, que estudem profundamente os projetos e as emendas e requerimentos. Esse é o ponto básico. Eu procuro fazer isso. Primeiro, com relação à emenda, com relação ao artigo 37, eu quero fazer 2 esclarecimentos, deputado João Amin. Primeiro, não tem emenda de minha autoria. Já vou chegar lá, deputado. O senhor falou 2 vezes, eu não falei nenhuma vez. Se o presidente puder deixar, eu concluí. Senhor presidente, primeiro... Vossa Excelência tem o tempo que precisar, Vossa Excelência é o líder do governo. Não tem emenda de minha autoria no caso do artigo 37, ponto. Projeto é original do governo. Segundo, senhor presidente, nós pretendemos derrubar todas as emendas em destaque do projeto 256, que é um projeto importante para o governo, complexo, porque quase uma dezena de outras emendas foram alojadas no 256, como dos medicamentos, dos atacadistas, dos supermercadistas. E aí eu estranho aqui que os deputados não falaram disso. Deputado João Amin, estranho, ninguém falou dos demais, do comércio eletrônico, do reciclado, tá certo? Ninguém falou dessas emendas, mas do projeto original do governo, de uma empresa que tinha 550 funcionários e que tem 45, que pegou fogo, que faliu, aí falaram. Das demais ninguém disse, talvez, não sei, são amigos do... parte, deputado? Não, por enquanto não. Talvez são amigos do rei, deputado Titão, aí não falam. Ninguém falou nada, só defenderam. Senhor presidente, terceiro, não leram a emenda, o projeto, o artigo 37 profundamente.
O governo não perdeu e não perde R$1 com a empresa que sofreu o sinistro. Se alguém afirmar o contrário, não leu, não sabe, está mal informado. A empresa Sardanha, que quebrou, que está falida, que está sob intervenção judicial, que pegou fogo na gestão Luiz Henrique da Silveira. Esse compromisso vem lá do governo atrás. Essa empresa atuou durante muitos anos com o benefício do governo, pagando o governo como se tivesse o benefício, mas não conseguiu comprovar o benefício porque os documentos foram todos perdidos com incêndio. E o Estado foi lá e aplicou essa multa absurda na empresa. O Estado não perdeu R$1 com essa empresa. Eles se utilizaram do benefício, de fato, e que não existia de direito. Só isso, deputado João, tem que ler a emenda, tem que ler o projeto. E aí aplicar a multa. E o governo está propondo dar a remissão dessa multa. Para concluir, senhor presidente, há muitos anos atrás teve um governador que deu dinheiro para as colônias de pescadores do Estado. Com razão, pertinente, colônia, precisam. E as colônias, claro, tinham que devolver o dinheiro e claro que não ia devolver nunca. Os pescadores, entre aspas, coitadinhos, vão devolver como não devolveram. E isso gerou um passivo em cima do CPF, do Ivo, da Federação da Pesca, e do Arizinho, presidente da colônia de pescadores aqui da Barra da Lagoa, um passivo homérico de R$1,5 milhão. E no meu primeiro mandato, eu fiz uma lei aqui nessa casa, de origem parlamentar, e nós aprovamos a remissão do débito dos pescadores nesse plenário, nessa tribuna sagrada. Já tem precedente aqui, eu estou citando e posso buscar cópia desse precedente do parlamento catarinense. Então o parlamento pode sim, tem a prerrogativa de propor e fazer a remissão. E nesse caso, deputado João, nem é o parlamento, o projeto é do governo. A minha posição, derrubar todas as emendas parlamentares no projeto 256, porque ou aprova uma ou não aprova nenhuma. Era isso, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado João Amin. Bom, eu peço os 2 minutos de questão de ordem, presidente. Sim, questão de ordem, dois. Um perdão, vão receber alguma coisa se pegarem fogo. Auxílio pró-incêndio, por exemplo, que seja um plano de governo do próximo candidato. Um plano de governo do próximo candidato. Pró-incêndio. Agora, 27 milhões para uma empresa que pegou fogo e diz que não tem mais a documentação para entregar, eu não posso me permitir. A gente aprovou isso na CCJ, corrigiu e, infelizmente, não passou isso na Comissão de Finanças. E agora, no plenário, dá para a gente corrigir novamente um erro do governo do Estado. Senão não tem como votar a favor do projeto de lei. Presidente. Deputada Luciane Carminati, Vossa Excelência tem a palavra. Bem, eu tenho aqui a notificação da empresa que foi citada no projeto em questão. De fato, nós temos aqui um montante de quase 27 milhões e meio. Primeiro que eu quero dizer que é a primeira vez que eu vejo o parlamento fazer lei para uma empresa. Acho isso terrível, abre um precedente. Nós não estamos aqui para legislar para uma empresa ou para uma pessoa. Cada vez que nós temos tragédias, nós temos que discutir legislação que trate da tragédia. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos enchentes no oeste catarinense que acabaram com empresas e moradias na cidade de Coronel Freitas, de Saudades. Eu mesma saí aqui da Assembleia e fui acompanhar a calamidade daquelas 2 cidades que sofreram muito para serem reconstruídas. Nós não aprovamos nenhuma lei em especial para uma empresa, um estabelecimento comercial de Saudades ou de Coronel Freitas. Então, eu tenho entendimento, presidente, que nós estamos abrindo um precedente gravíssimo. Nós não estamos aqui, eu não vou entrar no mérito da empresa, eu não conheço a empresa, não conheço os proprietários, não importa quem seja. O debate aqui é do ponto de vista
do mérito, o que representa nós aprovarmos uma lei que tem um artigo, que é o artigo 37, destinado somente à empresa Sardanha. Somente à empresa. Eu entendo que essas questões se discutem judicialmente. A empresa pode muito bem, com sua assessoria jurídica, entrar com uma ação e ter esse benefício. Mas quem vai determinar isso é o Poder Judiciário. Não é o Parlamento que vai legislar sobre matéria dessa natureza. Então, felizmente, na CCJ foi aprovado a supressão desse artigo. Nas finanças, ele foi reincluído, então, nós não conseguimos ter voto para manter a decisão da CCJ e aqui volta para o plenário. Então, o meu entendimento é muito claro. Essa empresa tem direito, não tem direito, não é essa a questão. Isso é um debate jurídico, não é um debate de leis. Nós não estamos aqui para fazer leis direcionadas, senão o seu João da Silva, lá do bairro Capoeiras, que perdeu uma casa no incêndio, tem o mesmo direito de ter benefícios fiscais. E a gente não legisla dessa forma. A gente sempre legisla pensando em setores, em áreas, não com a digital. Então, eu quero fazer essa ponderação, que é justamente com a preocupação de nós não abrirmos excedentes, como é o caso aqui do projeto de lei 256. Obrigada. A palavra, deputado Kennedy Nunes. Às vezes eu me seguro lá para não falar, mas tem que falar. Estava ouvindo os nobres colegas falarem aqui, e eu fico preocupado, senhor presidente, com quem está nos assistindo, quem está acompanhando aqui, e que agora, principalmente a deputada Carminati, colocou da questão da enchente, como que a pessoa que perdeu a casa na enchente devia que receber também um dinheiro. Diria um filósofo muito famoso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou usar o exemplo da deputada Carminati com relação às enchentes. Suponhamos que tenha uma pessoa que recebe benefícios do governo e que todos os meses ele tem que ir lá comprovar, deputado Mota, alguma coisa para que esse benefício venha. Daí, deputado Aguiar, vem a enchente, vem o fogo e destrói aquilo que o senhor tinha que comprovar para o governo de todo o benefício que estava recebendo. Aí, como o senhor, ou o proprietário da casa lá da enchente ou do fogo, não tem mais como comprovar, o Estado vem e dá uma multa de 27 milhões. O que nós estamos aprovando é isso. Não é benefício para a empresa. O benefício, deputado Dalmo, a empresa já teve durante o tempo que exerceu. O problema é que o fogo queimou todos os documentos e comprovações que a empresa tinha que todos os meses dar para o governo do Estado para continuar recebendo benefício. E como o fogo queimou tudo, eles não têm como comprovar, veio o governo e deu uma multa de 27 milhões. Ninguém está ganhando 27 milhões. O benefício que a empresa não conseguiu comprovar por conta da queima dos computadores, ele foi dado e recebido durante o período em que ela trabalhou, antes de incêndio. Depois do incêndio, não houve mais nada, deputado Minotto. Não houve mais benefício, a empresa não trabalhou mais. Só que ela não conseguiu comprovar aquilo que ela trabalhou e, portanto, o Estado veio e deu uma multa de 27 milhões. Eu gosto de explicar direitinho aqui, para não aparecer, para quem está nos acompanhando, tanto aqui como na televisão, que parece que os deputados agora estão dando um benefício de quase 30 milhões para uma empresa. Não, não é isso. Não é isso. Nós só estamos anulando uma multa que o Estado fez de algo que ela não conseguiu comprovar durante o tempo que trabalhou por conta do incêndio. É a mesma coisa
do cidadão que tem a casa queimada, ele vai lá para fazer o documento e dizem assim, ó, nós vamos colocar uma multa em você, porque você não tem mais a certidão de nascimento. E daí eu não posso fazer identidade. Essa é a questão. Não está dando nenhum benefício pós-incêndio. Não houve mais porque a empresa faliu. É o período do pró-emprego em que ela estava funcionando. Todos os meses ela já ia lá, comprovava o benefício, recebia o comprovava o benefício, recebia o coisa. Aí queimou, ela não tinha mais como comprovar nos últimos meses, o Estado veio e marcou a multa. Só para esclarecer aqui, senhor presidente, porque depois falam de forma diferente, o que não é. Nós não estamos dando 30, 27 milhões, não sei quantos centavos para empresa nenhuma. E faço essa defesa porque eu conheço a Saldanha. Eu sou de Joinville. Eu conheço a empresa e conheço muito bem todo o trabalho que a empresa fez até o fogo e como ficou. Nesse fogo eu ponho a mão, porque eu sei da seriedade. Por isso, é bom a gente votar muito claro. Não estamos dando benefício para ninguém. Estamos corrigindo um erro de algo que teve esse problema que ninguém quer. Ou alguém quer ter um fogo na empresa, uma empresa com milhares de funcionários, e de uma hora para outra vira cinza e ainda você recebe uma multa de 30 milhões. Só para esclarecimento, senhor deputado. Presidente, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Eu quero fazer uma manifestação aqui breve, mas ao mesmo tempo respeitando a opinião divergente. Mas o que eu não consigo entender é que, diante de um fato jurídico que foi concretizado pelo Poder Fiscalizatório do Estado, a empresa não fez uma defesa nem sequer administrativa. Ou se fez, como é que o tribunal, que nós temos um tribunal administrativo, tributário, não reconheceu a nulidade daquele ato jurídico que foi realizado pelos fiscais? Mesmo assim, o tribunal negou. Se o tribunal negou, por que não recorrer à justiça? E a justiça se manifestou ou não? Uma ação declaratória de nulidade do ato ou algum remédio jurídico tem para isso. Porém, veio o Poder Executivo expor essa necessidade de cometer um ato falho, que foi um erro, e quem paga? Todos os contribuintes que contribuem em dia. É por isso que nós temos uma dificuldade muito grande, que hoje o Hospital Regional de Araranguá não é o debate aqui, mas está faltando recursos para sequer pagar os colaboradores. E essas empresas que têm os seus benefícios, como está sendo discutido isso? Então é um momento de muita reflexão. Poderá haver um precedente nessa casa que outras e outras empresas poderão se beneficiar disso também. E como é que fica? Isso pode ser uma renúncia de receita? Ao meu ver, pode. Porém, cabe a cada legislador aqui, com a sua consciência, votar de acordo com aquilo que pensa. Com a palavra, o deputado Maurício Scudilarc. Senhor presidente, eu acho um absurdo isso que está querendo se votar aqui. Deputado Kennedy Nunes diz que conhece a empresa, não tenho dúvida, pode ser idôneo, mas conhecer, todo mundo achava o Sérgio Cabral santo também, né? Todo mundo elogiava, era o melhor cara do mundo, ia ser presidente do Brasil. Tal. Não estamos discutindo a seriedade. E não é a questão do cidadão que queima a certidão de nascimento, porque se queimar a certidão de nascimento, ele vai lá no cartório e tem o registro. Agora, se os comprovantes de crédito fiscal ficam só com a empresa, vai queimar muito escritório de empresa, porque se o governo não tem um documento para comprovar, para contradizer, então vai começar a queimar escritório da empresa. Conheci uma empresa lá em São Miguel que todo o aperto da receita queimava o escritório. Tá? E aqui houve a notificação, foi dito pelo líder do governo, injusto. Ora,
Será que os auditores, os fiscais que estão ali para fazer a apuração dos direitos do Estado não entendem nada? Houve um recurso ao tribunal e o tribunal manteve a notificação. Aí, agora, o governo não quis dar, vai dizer que os deputados aprovaram para dar esse benefício fiscal. É 27 milhões, sim, que está saindo da segurança, da saúde, da educação, para abrir oncologia de hospital aí. Tem oncologia que diz que está faltando 3 milhões. Então, é renúncia fiscal, sim, é um absurdo e não pode ter. Documento queimou. Documento queimou. Se queimar minha identidade, vai lá na delegacia, no IGP lá que está lá. Se queimar a certidão de nascimento, está lá. É um absurdo votar esse artigo específico para uma empresa. Senhor presidente. Deputado Dirceu Dresch com a palavra. Senhor presidente, eu estou aqui com a decisão do Tribunal Administrativo, que este processo ele caminhou por todas as instâncias do Tribunal Administrativo. Concordo com o deputado Maurício Codilac, porque aqui há um problema, não é a perda de documentos, nada. No artigo 2º fala o seguinte: emitir documentos fiscais com destaque parcial do imposto devido, relativo às saídas internas de mercadorias promovidas por estabelecimento distribuidor atacadista que não detinha regime especial que autorize o benefício fiscal de redução de base de cálculo do imposto. No terceiro fala o seguinte: a utilização do benefício da redução da base de cálculo do imposto na saída interna promovida por estabelecimento distribuidor ou atacadista está condicionada à concessão de regime especial pelo diretor da administração tributária e o DIAT. Então é isso, senhor presidente. Eles tentaram se beneficiar de uma regra que não existiu em lei, eles não tinham essa possibilidade. Isso criou uma dívida que depois está aqui agora para ser perdoada. Então, na verdade, todo o processo administrativo ocorreu, não teve problemas da queima do estabelecimento, isso é um fato que ocorreu depois, né? E o processo então andou julgado e esta dívida hoje está colocada. Então, esta casa não pode cometer este grande erro de construir uma lei para uma empresa, beneficiar uma empresa. Se a gente tivesse aqui uma regra, como diz a deputada Luciane Carminati, para todos que sofrem esse tipo de sinistro, com certeza nós teríamos que discutir, mas neste caso aqui eu não posso votar favorável. Com a palavra a deputada Ana Paula Lima. Senhor presidente, pelo que estou acompanhando, a gente faz parte da mesa diretora e não fez esse debate nas comissões que foi apresentado, tanto Comissão de Constituição e Justiça quanto de Finanças, mas pelo que a gente pôde ver um pouquinho desse projeto, é um absurdo se o Parlamento catarinense autorizar esse tipo de iniciativa do governo, acredito. Como é que uma empresa que nós vamos negar recursos para o governo na ordem de 27 milhões, bem como falou aqui o deputado Rodrigo Minotto, o Hospital de Araranguá parou a BR-101 ontem por falta de recursos para pagar pagamento dos funcionários do Hospital de Araranguá. O Parlamento catarinense vai beneficiar uma única empresa no estado de Santa Catarina na ordem de 27 milhões. Essa empresa, senhor presidente, ela recorreu em todas as instâncias de governo e o governo negou tudo e penalizou a empresa. Como é que o Parlamento catarinense agora vai dar esse benefício para essa empresa? E por que foi penalizado? Por causa de sonegação. Então, se foi por causa de sonegação, os empresários catarinenses que pagam seus impostos não vão crer que o Parlamento catarinense vai dar o benefício dessa forma de 27 milhões para prestigiar apenas uma empresa. Eu voto conforme a justificativa do deputado Fernando Coruja. Contra. Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o deputado Kennedy Nunes
foi muito lúcido na sua fala ao explicar. Mas ele esqueceu de mencionar 2 ou 3 situações que eu reporto ser da mais suma importância. Senhores deputados, não houve venda de mercadoria que gerasse o imposto. Não houve venda de mercadoria que gerasse o imposto. Houve um sinistro na empresa. A empresa pegou fogo. E a empresa operava com um tratamento tributário diferenciado. Como nós temos centenas, talvez, não sei se milhares de empresas de Santa Catarina, que tem o regime especial. Essa empresa tinha o regime especial. E sobre esse regime especial, ela recolhia o imposto de tudo que produzia. Pegou fogo na empresa, mutilou a estrutura da empresa, os seus arquivos todos queimaram. Em razão disso, a Secretaria da Fazenda cancelou o tratamento diferenciado a essa empresa. E essa empresa foi notificada em cima de um produto que não produziu, em cima de uma estimativa passada. A Secretaria da Fazenda projetou o futuro. E foi essa a notificação. Não tem dinheiro no meio. Simplesmente é um encontro de contas de documentos contábil. Somente isso. E está no meu voto. No meu voto eu ainda digo o seguinte. O dispositivo, o artigo 37, que é de origem do governo, ressalto, a redação dada ao artigo 37, não houve qualquer modificação nesta casa, nem meia vírgula. Diz assim, o dispositivo visa reconhecer o procedimento do sujeito passivo que, em virtude do incêndio, não pôde efetuar a entrega dos arquivos de escrituração fiscal digital relativamente ao período citado na exposição, o que causou a perda do regime especial que tinha junto à Secretaria de Estado da Fazenda, que concedia o benefício de redução de base de cálculo previsto no artigo 90, no anexo 2 do regulamento do ICMS. E como este continuava a fruir do regime, teve o crédito tributário resultante do que deixou de recolher em virtude da perda do valor constituído por meio de notificação fiscal. Portanto, senhoras deputadas e senhores deputados, não há dinheiro a ser recolhido nem a ser devolvido. Há um encontro de contas contábil, tão somente isso. Por isso, eu mantive o meu voto favorável na redação original vinda do Poder Executivo, não admitindo qualquer modificação neste plenário. Foi esse o meu voto no relatório. Senhor Pedro, só para encaminhar o voto, que como eu apresentei... Vossa Excelência já falou 3 vezes, eu não vou dar mais a palavra para Vossa Excelência. Acabou o debate, nós vamos fazer encaminhamento de votação. Eu vou abrir o painel para deliberarmos. Quem votar 1, o requerimento número 1, que diz o seguinte, vou fazer a leitura. O deputado que subscreve com amparo no artigo 229 do Regimento Interno requer o destaque de votação em separado do artigo 37 do PL 256.1/2017, ou seja, quem votar 1, mantém o artigo 37 conforme o projeto original. Quem votar 2 vai estar votando com o Fernando Coruja pela supressão do artigo 37. E assim vai ser aberto o painel. Senhor presidente. Pela ordem para encaminhamento, 1 minuto para cada parlamentar. Senhor presidente, só para encaminhar, eu encaminho o voto não, que é 2, para suprimir. Porque veja aqui a decisão. Houve uma decisão do Tribunal Administrativo do Estado e de todos os fiscais. Nós queremos revogar uma decisão do tribunal.
Imagine se nós começarmos a revogar a decisão do Tribunal de Justiça, que não pode, é inconstitucional, ou do Tribunal, porque houve uma decisão. Nós queremos revogar uma decisão do Tribunal, que disse que a multa é válida. Nós não podemos aqui, no meu entendimento, começar agora a disciplinar remissão de multa por lei. Isso é uma coisa feita pelos fiscais da Fazenda, pelo Tribunal Administrativo e pela Justiça Comum. 2, não. Para encaminhamento, deputado Diceu Dresch, depois o deputado... Senhor presidente, eu queria uma questão de ordem antes, senhor presidente. Eu também tenho uma questão de ordem, senhor presidente. A minha questão de ordem é o seguinte, para garantir o encaminhamento da votação para o parlamentar. É isso. Encaminhamento e voto. Obrigado. Senhor presidente, a questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Eu requiro a Vossa Excelência que repita a votação. Se é pela aprovação do requerimento. Não, contrário. Nós estamos votando o artigo. Quem votar e pode fazer correção de voto, porque eu não abri o painel, nem vou abrir tão cedo. Quem votar vai votar pela manutenção do artigo 37, conforme o relatório de Vossa Excelência. Então não é requerimento de destaque, é requerimento para votação em separado do artigo. Exatamente. Okay. Exatamente. Então, então vota quem quer manter o artigo, e vota 2 quem quer revogar o artigo. Perfeito. Então é número 1. Deputado Arcílio Matos, Vossa Excelência, quer fazer encaminhamento? Encaminhamento de voto, senhor presidente. 1, pela manutenção do artigo do projeto executivo. Deputado Maurício. 2, para não perdoarmos uma dívida de 27 milhões com um Estado que está necessitando de saúde, segurança e educação. Pela ausência do meu líder, eu peço para que os progressistas votem 2. É o líder da bancada progressista, o líder do PSD. Deputado... A questão tributária ela é bem complexa, né? E eu estou aqui com o telefone com o diretor tributário do Estado de Santa Catarina e pedi para ele até me explicar por que o tribunal votou, né, pela penalização e por que agora o Estado tecnicamente coloca isso. E ele estava explicando aqui. O Estado, se ele não fizer isso, ele está tentando cobrar em duplicidade o ICMS que já foi recebido. Porque a legislação, ela diz, se o estabelecimento não comprovou o regime especial, perdeu o regime especial, eles aplicam multa. Então, eles fizeram isso. Mas é uma injustiça tributária, como tem tantas outras. Por isso que o PSD recomenda o voto 1. Feito o encaminhamento. Todos os parlamentares votaram? Deputado Gelson Merizio. Deputado Milton Obos, por gentileza. Vamos votar, vamos acelerar. Senão meia-noite é pouco. Todos votaram? Vamos abrir o painel para conferir os votos. 14 sim, 16 não. Rejeitado o artigo. Artigo 37. Votação do requerimento de destaque em separado da emenda acostados às folhas 132 do PL do 256.1/2017. A votação será em conjunto com a emenda acostada às folhas 133 do projeto de lei 256.1/2017.
quem concordar, ou melhor, quem discordar dos requerimentos, senhor presidente, permaneça como está. Perdão, senhor presidente. Antes de abrir o painel, senhor presidente, Não vamos colocar no painel, deputado. Podemos votar? Não, mas antes, eu sou obrigado a dar explicação quanto à emenda, senhor presidente. É importante, senhor presidente. São duas emendas e elas aumentam o benefício já concedido a uma categoria econômica em Santa Catarina, em especial aos dos reciclados, que está previsto no artigo 19 da Lei número 14.967, e que, se aprovadas as duas emendas, vão ampliar a toda uma concessão de benefícios e será altamente prejudicial para o Estado de Santa Catarina. Aí sim, nesse caso, haverá uma renúncia de receita grande, muito grande, para Santa Catarina. Eu tenho aqui o artigo 19, que dá ao material reciclado o percentual de desconto, e se abranger, como está aqui, nas emendas, senhores deputados, vai aumentar muito o benefício fiscal. Então, essa é a argumentação que eu quero dar e dizer aos senhores deputados que do projeto de lei, o 256, de todas as emendas que foram apresentadas no meu relatório, eu rejeitei todas dessa natureza, todas. E procurei preservar o texto original do governo. E a emenda mais importante, e que eu acatei, que não é de origem do governo, foi de autoria do deputado Darcy de Matos, que contempla os municípios no quesito de que dá direito a eles de obter as informações junto à Secretaria de Estado da Fazenda para poderem cobrar o ISS dos cartões de crédito usados em cada um dos municípios. Então, essa, senhor deputado, foi a única emenda de origem parlamentar acatada nesse projeto de lei. A segunda emenda foi uma emenda do próprio governo. E as outras emendas todas, sem exceção, foram todas rejeitadas, e no meu relatório tem a justificativa. E essas duas que foram destacadas são duas emendas que realmente aumentam em muito o benefício já concedido. Significa dizer que o segmento já tem um benefício grande, que já está previsto no artigo 19. O que está se dando é uma nova redação no artigo 19, aprofundando ainda mais, aumentando ainda mais a concessão do benefício. Por isso que eu rejeitei, e rejeitei a pedido do governo. A explanação, deputado Gilson Bernardo. Eu venho aqui em nome da Fiesp pedir para que a gente retire em pauta e que deixe para a gente discutir melhor isso no ano que vem, esse projeto. Tá? Faço aqui o pedido para que a gente discuta melhor isso aí no ano que vem. Nós estamos em votação, portanto, o pedido veio tarde demais. Lamento. Vou colocar em votação os dois destaques, requerimento 2 e 3. Quem for a favor do projeto, de acordo com o relator, permaneça como está. Presidente, quem for contrário... Pela ordem, eu gostaria que fosse colocado em painel a nossa votação. Se assim for o caso, vamos abrir o painel. Senhor presidente, só para orientação, são dois pedidos de destaque, perfeito? Vossa Excelência está votando os dois em conjunto ou em separado? Sim, em conjunto. Em conjunto? Conjunto. Até o autor concordou. Aí não há necessidade de painel, mas se Vossa Excelência assim entender... Eu consulto a maioria dos líderes se nós podemos fazer a votação simples. Havendo concordância, vamos votar no plenário. Pode ser, senhor presidente. Pode ser, deputado do céu. Está em votação. Senhor presidente. Quem concorda com o voto do relator no projeto original, permaneça como está. Quem discorda e quer votar favorável aos requerimentos, se manifeste.
Rejeitado por maioria dos requerimentos. Agora sim, em votação, o PL 256, com a retirada do artigo 37. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por maioria absoluta. Em discussão e votação em turno único, PL 393.9/2017, do Governo do Estado, altera a Lei 7.543 de 88, que institui o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir o deputado Dirceu Dresch. Senhor, é outro... Senhor, desculpa, presidente, é outro projeto que queremos discutir. Esse aí, ok. Tranquilo. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Voto contrário, deputado Antônio Aguiar. Discussão e votação. Em turno único ao projeto de lei 397.2/2016, de autoria do Governo do Estado. Altera a lei 7.541 de 1988, que dispõe sobre taxas estaduais a outras providências, com emenda supressiva e modificativa, e subemenda modificativa, e emenda modificativa. Em discussão, para discutir, a deputada Luciane Carminati. Presidente, esse projeto de lei, o 397, que trata das taxas estaduais, é um projeto que, ele, na verdade, cria 8 novas taxas na segurança pública e altera o valor das taxas em 13 taxas que passam a ter um valor alterado. Nós temos aqui, só para fazer um comparativo, taxa de vistoria policial, de fiscalização de jogos e diversões públicas. Ele passa de R$ 9,61, que é uma única taxa. Nós temos a criação de mais 3 taxas, chegando a R$ 75. Então, neste caso em especial, uma majoração de 680,43% de aumento nessa taxa. Nós temos taxa de perícia administrativa, que foi criada, a taxa de certificação, fiscalização e inclusão de dados de vistoria em veículo, que também foi criada no valor de R$ 27,20. A taxa de envio de documentos por via postal, R$ 16,00 de taxa. Ou seja, por mais que o governo argumente que há 11 anos essas taxas estão congeladas, é uma meia-verdade, porque não teve inflação em 11 anos que chegou a 680,43%. Também não teve inflação que chegou a 420%. Também não teve inflação que chegou a 160%. Então, o que eu estou aqui fundamentando é que para o cidadão que está precisando utilizar desse serviço, e aqui tem outras taxas também, como é o caso das taxas de habite-se por área construída, o cidadão não teve uma majoração na sua remuneração nesse percentual. Não teve. Então, nós entendemos que, em primeiro lugar, se o governo não se planeja em 11 anos para ter um reajuste de taxas gradativo e concentra esse percentual, o cidadão não tem como se planejar e dar conta de um reajuste tão significativo. Inclusive, chega para nós aqui um ofício do presidente da FEComércio, o Bruno Brental, que faz toda uma argumentação aqui na linha de que criar ou elevar taxas e impostos nesse momento é algo que vai contrário ao interesse público e ao momento de fragilidade atual.
Eu quero dizer que nós estamos a todo momento ouvindo propagandas de que o governo não cria impostos, mas a taxa também é uma forma de arrecadação. Nós não temos criação de novos impostos, mas aqui nós estamos tendo a criação de 8 novas taxas e o aumento significativo de 13 taxas diferenciadas. Então, eu quero me posicionar contrário, por entender que isso vai prejudicar não só o estabelecimento comercial, o empresário, o comerciante, mas também o contribuinte, o cidadão individualmente. Então, o nosso entendimento é contrário a esse projeto de lei. Obrigada. Deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, mais uma vez, em nome da FEComércio, em nome da FCDL, né, da Fiesc, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que a gente não aumente os impostos. Nós, empresários, senhor presidente, senhores deputados, nós não aguentamos mais a carga tributária. Só se vota aumento de imposto aqui. Pelo amor de Deus, coloque a mão na consciência aí, ó. Em nome das entidades, não aumento os impostos. Deputado Fernando Coruja, com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, este projeto de lei, ele institui algumas taxas e majora outras. Primeiro, a questão do governo atual, que é um governo que se vangloria de não aumentar os tributos. Ora, os tributos incluem os impostos, as taxas, contribuição de melhoria. Aqui há um aumento vultoso de taxas e a criação de outras. Muitos projetos que vieram para essa casa, tivemos a oportunidade, inclusive, de derrubar ou impedir este aumento. Segundo, o governo denomina de taxas uma série de atribuições. Algumas delas que ele coloca aqui, me parece que não são taxas, são mais tarifas. Porque o que diferencia uma taxa de uma tarifa? Uma taxa é alguma coisa que é prestada pelo Estado, só o Estado pode prestar. Aqui nós temos algumas coisas que são tarifas. Por exemplo, chama de taxa. Taxa para serviço preventivo interno, disposição, feiras, rodeios, circos, futebol, ou externo. Então, aqui está disciplinando, além da taxa dos bombeiros, a cobrança que a Polícia Militar vai fazer para cuidar de um jogo de futebol, ou para levar um artista do aeroporto até o show, ou para uma feira, ou para uma festa. Há sempre uma pergunta se é adequado fazer isso. A segurança pública, ela tem as suas fragilidades, e na medida em que eu coloco o serviço de segurança pública para uma atribuição que é essencialmente privada, porque claro que um artista que chega numa cidade para fazer um show, aquele show tem que ser de segurança. Bom, existem inúmeras empresas privadas de segurança que devem ser contratadas para esse serviço. Claro, mas a Polícia Militar tem que fazê-lo. Quando é uma coisa ostensiva, a Polícia Militar deve fazê-lo, e muitas vezes já remunerada pelos impostos. Agora aqui quer-se cobrar uma taxa específica para esse atributo. Então, essa é uma questão. Uma pergunta tem que se fazer. É adequado nós votarmos aqui, criarmos uma taxa para regulamentarmos, para que a Polícia Militar vá ter esse tipo de atuação regulamentada pelo Estado e cobre por isso? Ou nós estamos incentivando que a Polícia Militar saia da sua atividade fim, que claramente a atividade fim não é cuidar de show, não é cuidar de exposição, não é fazer o comboio para levar um artista
do aeroporto até no show. Então, é realmente uma questão complexa. Claro que também assiste, com razão, a correção de algumas taxas específicas, cobrança de alguns serviços, mas me parece que no conjunto, e aqui é um projeto complexo, no conjunto não é adequado aprovar nesse instante este projeto desta magnitude. Algumas taxas talvez tivessem que ser corrigidas, mas é aquilo. O governo manda um projeto enorme, mexe em 500 pontos e você acaba não podendo destacar lá na comissão, porque até agora aquele acordo que nós fizemos aqui no plenário não foi implementado na comissão, não se permite destaque na comissão, pelo menos na Comissão de Finanças, não está se permitindo, não foi implementado, e nós não conseguimos separar aquilo que nós acreditamos e não acreditamos. Como está contaminado por coisas que nós não acreditamos, no conjunto eu vou votar contra esse projeto. Deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, rapidamente sobre o projeto das taxas, senhor presidente. Nós temos, por exemplo, como falou o deputado Coruja, a criação de taxa nova para deslocamento de policiais da guarnição para fazer a escolta de artista. Taxa nova para que a comunidade possa deixar objeto ou recurso no batalhão. Nós temos o valor de R$ 8,95 por hora, que aumentou para R$ 20 por hora. Hora policial para fazer a segurança, por exemplo, no evento particular. É muito mais barato do que a segurança privada. Nós temos, por exemplo, taxa nova, a antecipação da carteira de identidade, que é exemplo do passaporte, deputado Coruja, ou o envio da carteira de identidade na casa do cidadão. Quer dizer, isso tudo é opcional. E no caso da vistoria dos bombeiros, foi criada uma metragem mínima de 100 metros quadrados. Por quê? Porque se você vai vistoriar um food truck, por exemplo, que dá 3 metros quadrados, 4 metros quadrados, cobraria-se R$ 2. Quer dizer, então, o Estado não tem condições de bancar sequer os custos das ações que faz no dia a dia. Portanto, o nosso encaminhamento é encaminhamento pela aprovação do projeto 1, senhor presidente. Devo esclarecer ainda que há, deputado Darcy de Matos, um requerimento que chega em minhas mãos, assinado pelo deputado José Milton Schaeffer, que requer a votação em destaque da subemenda aditiva à emenda supressiva e modifica as folhas 33 e 36, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, o projeto de lei 397.2, que altera a Lei 7.541 de 88. Eu vou colocar, deputado Darcy de Matos, esse requerimento em votação em separado para depois votar o projeto. Para fazer o encaminhamento, deputado Fernando Coruja. Sobre o requerimento que Vossa Excelência anuncia agora. No direito brasileiro, a Constituição veda a vinculação. Bom, o que diz a emenda do deputado Zé Milton Schaeffer? Quer vincular os recursos da taxa de licença de veículos para a saúde. Ele quer que esses recursos que ele calcula que vão dar 100 milhões no ano sejam dados para a saúde. Então, a primeira pergunta é a seguinte: pode vincular? A Constituição veda, por exemplo, vincular imposto a qualquer coisa. Veda vincular imposto. A não ser que haja um dispositivo constitucional, o que é previsto para a saúde, educação e outros que estão disciplinados. A taxa
ela se dá mediante uma contraprestação de serviço. Embora o governo confunda aí, porque tem coisa que aí é tipo de tarifa. Levar o artista, aquilo não é taxa, aquilo é uma tarifa que ele cobra para aquilo. A taxa está mediante um serviço, mas daí o recurso já está arrecadado. Ele arrecadou. A taxa não é necessariamente para subsidiar só aquele serviço. Porque quando ele tira uma taxa de licenciamento de veículo, não tem um destino específico. Ele cobrou aquilo. Ou ele não vai gastar aquele dinheiro tudo para licenciamento. Eu entendo que neste contexto, meu entendimento, a emenda do deputado Zé Milton deve prosperar. Porque esse parlamento aqui, que é um parlamento que luta muito pela saúde, deve garantir recursos para a saúde. E diz o deputado, falou o deputado Milton Obres hoje de manhã, o deputado Marcos Vieira, que o governo vai ter dificuldade para colocar os 14% que nós queremos para a saúde no ano que vem. Então não precisa ser extra. Mas já que ele vai ter que colocar, que ele coloque esses recursos aí arrecadados com esse aumento, esse incremento de taxa aí, de tarifa que ele faz com a saúde. Então eu vou votar pela emenda do deputado Zé Milton Schaeffer, que quer mais recursos para a saúde. E entendo que a emenda ela é legal, porque ela não vincula, não é imposto, não vincula a taxa em si, o serviço vai ser prestado, ele quer apenas uma destinação de recursos a posteriori. Sim. Com a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o que nós viemos aqui, pretendemos, com a nossa emenda neste projeto de lei, o 397, que institui e regulariza o valor de diversas taxas do serviço público, principalmente da área de segurança pública, e dentre elas, nós temos uma correção de taxa na área de licenciamento de veículos, certificado de licenciamento anual de veículos. O valor proposto pelo governo, deputado Sareta, nesse projeto é de um aumento de 31% nesta taxa, acima da inflação. E nós todos sabemos que a área da saúde, apesar de não receber recursos da área de trânsito, mas quando ocorre um acidente no trânsito, a vítima é atendida pelo Sistema Estadual de Saúde. E o que nós temos pretendendo não é retirar dinheiro da área do licenciamento, mas o aumento que está sendo proposto ser vinculado ao Fundo Estadual de Saúde. Este aumento, ele se justifica por vários argumentos já apresentados aqui no projeto. Mas o argumento para fixarmos esse valor ao Fundo Estadual de Saúde, primeiro, como não é imposto, é uma taxa, essa taxa pode sim ser vinculada, deputado Mauro. Pode sim vincular taxa, não podemos vincular impostos. Mesmo assim, nós fizemos na semana passada aqui com o IPVA para a recuperação de rodovias e essa mesma vinculação já foi sancionada pelo governador Raimundo Colombo, o que por extensão nos leva a crer que o próprio governo também seja a favor de vincularmos este valor para o Fundo Estadual de Saúde, por dois motivos. Primeiro, porque são os hospitais, a área de traumatologia que atende aquela pessoa vítima de acidente de moto ou de carro que precisa ser tratada, muitas vezes por 1 ano, 2 anos nos hospitais, e o sistema SUS não financia adequadamente esses valores. Por isso a nossa emenda tem aqui o apelo e o apoio da Federação dos Hospitais, que está aqui presente através do Altamiro Bittencourt, através do Tércio Kester, todos defendem a colocação dessa emenda, que vai levar mais recurso para a saúde.
Um outro argumento é que esta casa, de maneira pioneira e corajosa, aprovamos aqui uma emenda na Constituição em que estamos aumentando de 12% para 15% o valor do orçamento do Estado a ser gasto em saúde. E esta vinculação vai ajudar, deputado Altair Silva, ao governo, ao Poder Executivo, a cumprir com aquilo que nós estabelecemos na Constituição. Porque o valor desta taxa, o acréscimo na receita do Estado, deputado Marcos Vieira, será de 130 milhões. No próximo ano, os 14% serão acrescidos cerca de 400 milhões na receita da saúde. Nós estamos ajudando, ao aprovarmos essa emenda, ao Poder Executivo, secretário Dalmo de Oliveira, ao Poder Executivo a cumprir a lei que nós aprovamos nesta casa. Por isso, faço um grande apelo aqui, em nome do Sistema Estadual de Saúde. Quero aqui também apresentar um documento redigido pelo secretário e deputado Vicente Caropreso e também pelo secretário adjunto André Basso, em que pedem a todos nós que aprovamos essa emenda vinculando 31% da taxa de licenciamento de veículos para o Fundo Estadual de Saúde. Todos vocês aqui sabem da crise que está vivendo a saúde catarinense, sabem do tamanho da dívida que a Secretaria Estadual de Saúde está fechando o ano por falta de receita. Então, aqueles deputados, faço aqui um grande apelo a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, nos ajudem a aprovar essa emenda. Vocês estão votando a favor da melhoria do atendimento da saúde. 30 segundos para concluir, daí o deputado Marcos Vieira. Marcos Vieira. Gente, faço aqui um grande apelo, senhoras e senhores deputados, para a aprovação dessa emenda. Nós não estamos tirando dinheiro de nenhum outro local. Estamos colocando na melhoria do atendimento da saúde do povo catarinense. São mais 130 milhões que vai ajudar, deputado Darcy, o governo a cumprir a lei que foi aprovada aqui nessa casa. Era isso, muito obrigado, senhores deputados. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Marcos Senhor Vieira. presidente, eu solicito a Vossa Excelência que leia, por gentileza, para que os senhores deputados possam ter clareza do que se está requerendo. Leia o requerimento de destaque, senhor presidente, por favor. O requerimento diz o seguinte: os deputados que estes subscrevem, com amparo no artigo 203, inciso 9, combinado com o artigo 229 do Regimento Interno, requerem a votação em destaque da subemenda aditiva, a emenda supressiva e emenda modificativa de folhas 33 e 36. Ou melhor, 33/36, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, no projeto, ao projeto de lei 397.2 de 2016, que altera a lei número 7.541 de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e dá outras providências, incluso na ordem do dia. Esta é a redação, senhor deputado Marcos Vieira. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esta emenda, pelo que eu conheço do projeto, ela não foi rejeitada. A emenda mencionada no requerimento pedindo destaque não foi rejeitada. Aliás, esta emenda, para ser deferido o destaque dela, senhor presidente, essa emenda tinha que ter sido apresentada quando do voto do relator. Quando do voto do relator. O deputado José Milton apresentou um voto vista. Ele apresentou um voto vista que não foi apreciado. Por quê? Porque houveram uma apresentação de 2 votos vistas. E o voto vista precedente foi do deputado Marcos Vieira, em que foi acatado pelo relator, deputado Rodrigo Minuto.
O deputado Rodrigo Minotto declinou do seu relatório voto, acatou o voto vista do deputado Marcos Vieira e, em acatando e em sendo aprovado, deixou-se de apreciar o voto vista do deputado José Milton Checo. Por consequência, não houve rejeição da emenda, muito menos do voto vista. Deixou-se de ser examinado, razão pela qual não há como pedir destaque em plenário de uma emenda que não foi apreciada, senhor presidente. Razão pela qual, para finalizar o meu requerimento, requeiro a Vossa Excelência que retifique a sua decisão de acatamento e tire de pauta o requerimento. Muito obrigado. Vou verificar os autos do deputado Marcos Vieira. Eu chamo 50 vezes. Ah, eu tô louco aí, cara. Perdi a Vossa Excelência, deputado Marcos Vieira, consultando os autos, tem razão. O deputado José Milton Chefe fez um voto vista, apresentando as suas emendas no voto vista, o qual não foi deliberado na comissão. Não foi deliberado. Portanto, indefira, então, o requerimento em destaque e vamos votar o projeto de lei no original. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão para encaminhamento, deputado Ercidio Matos. Senhor presidente, está em discussão o projeto original. Original, está em votação, melhor, discussão para encaminhamento. Senhor presidente, encaminhamento de voto. Pela aprovação do projeto, senhor presidente. Está em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado com os votos contrários. Deputada Luciana, deputado Dirceu, deputado Neudi Sareta, deputado Padre Pedro e deputado João Amin. Deputado César Valduco, deputada Ana Paula. Eu vou abrir o painel porque não tem condições. Não tem condições de... Bancada do PMDB recomenda voto 1. Bancada do PMDB recomenda voto 1. Líder do governo. Senhor presidente, o governo recomenda voto 1, aprovação do projeto na forma original, senhor presidente. Do PSDB. Bancada do PSDB recomenda voto 1. PSDB recomenda voto 1. Nós votamos 2. Não. Voto não. Deputado do PSD, Milton Obos. PSD recomenda voto 1. Voto 1. Como vota o bloco, liderado pelo progressista Zé Milton? PR vota 2. O PR vota 2. O bloco vota 1. Bloco vota 1. Deputado... PCdoB vota 1, senhor presidente. A bancada toda? O nosso bloco vota 1. Obrigado. O PSC vota. Consulta, só deputados votaram. Vou abrir o painel para conferir os votos. Vamos abrir o painel. 23 sim, 10 não, aprovado. Pela ordem, senhor presidente.